Então, muito bom dia mais uma vez. Temos já connosco os principais representantes da Ordem dos Enfermeiros, a quem damos as boas-vindas, ao Sr. Bastonário, Dr. Luís Filipe Parreira, à Sra. Vice-Presidente do Conselho, aos Srs. Vice-Presidentes do Conselho Diretivo, a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, o Sr. Enfermeiro João Paulo Carvalho, a quem desejo uma boa audição, já estão habituados, de qualquer maneira sabem que estão aqui a requerimento do Chega sobre a mortalidade fetal e infantil e por isso vou já passar a palavra ao grupo parlamentar requerente e, se sentirem que há condições, têm a palavra para os primeiros 4 minutos iniciais a senhora deputada Sandra Pereira. Senhora deputada, 4. Ribeiro. Desculpem, peço desculpa. Pereira sou eu, portanto, Ribeiro. 4 minutos. E desculpe, senhora deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A mortalidade infantil atingiu números máximos desde 2019, podendo as gravidezes malvejadas explicar este aumento. Os dados apresentados no relatório de monitorização da Entidade Reguladora da Saúde sobre o acesso e atividade dos prestadores de cuidados de saúde de obstetrícia exigem uma profunda reflexão e análise cuidada. É que a taxa de mortalidade fetal constitui um importante indicador associado às condições de saúde reprodutiva, acesso e assistência prestada na gravidez e no parto. A conclusão de que os óbitos fetais e neonatais na região de Lisboa e Val do Tejo quase duplicaram em 2023, com aumento de 106 casos face ao ano anterior, totalizando 238 ocorrências, representa uma situação extremamente preocupante, que nos obriga não só a entender o porquê desta situação, mas, sobretudo, a encontrar uma rápida resposta para toda a amplitude deste problema. Para vários especialistas, estes números podem ser reflexo de vários fatores, incluindo a falta de acesso a cuidados pré-natais adequados, potenciado pela incapacidade de resposta por parte dos serviços de saúde, nomeadamente o fecho intermitente dos serviços de urgência, e de igual modo é referenciado o aumento de mulheres com gravidezes não acompanhadas, em resultado basicamente do crescimento da população estrangeira, assim como o chamado turismo de saúde, mas também, e não menos negligenciável, pelo facto de existirem cada vez mais gravidezes a ocorrerem em idades mais tardias, o que redunda em gravidezes de risco. Perante isto, nós chamamos aqui, portanto, os senhores para nos darem alguns esclarecimentos sobre esta matéria e ver de que forma é que nós podemos contribuir para colmatar estas situações que tanto nos preocupam nesta altura. Muito obrigada. Senhora deputada, muito obrigada. Passo então agora para... Tem 4 minutos, senhor Bastonário. Caso haja alguma questão que não tenha tempo, terá depois nas intervenções seguintes. Tem a palavra com votos de boa audição. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto estarmos aqui convosco e vir a esta comissão e poder dar, no fundo, o seu contributo para as políticas de saúde e abordar um tema de grande relevância para os portugueses e para os profissionais de saúde. É verdade que a saúde materna e obstétrica em Portugal atravessa e vem atravessando ao longo dos últimos anos momentos de grande preocupação, com graves restrições ao acesso a cuidados especializados, particularmente nas regiões, conforme está identificada até no próprio relatório da Entidade Reguladora da Saúde, as regiões como Lisboa e Val do Tejo. E, na verdade, o aumento dos óbitos fetais e neonatais, que passou de 312 em 2022 para 426 em 2023, é um dado que merece a atenção de todos. Porém, é essencial abordar esse tema com rigor técnico e uma análise criteriosa, pois interpretações que sejam simplistas não contribuem para resolver os desafios estruturais que enfrentamos. As causas da mortalidade infantil, neonatal e fetal são complexas e múltiplas, abrangendo fatores como a idade da mãe, as condições clínicas individuais, o histórico familiar, a vigilância durante a gravidez, as condições de vida e de acesso também aos cuidados de saúde. E estes fatores, associados a contextos sociais e económicos variados, exigem
uma investigação mais aprofundada para garantir que as respostas sejam eficazes e também informadas. E a Ordem dos Enfermeiros, naturalmente, recomenda medidas urgentes para assegurar esta análise rigorosa desta situação, nomeadamente a constituição de um grupo de trabalho multidisciplinar, onde integram naturalmente as ordens profissionais e entidades relevantes nesta matéria, para investigar as causas específicas da mortalidade fetal e neonatal e propor medidas corretivas baseadas em evidência. Portanto, este seria, de facto, um tópico importante, constituir este grupo para fazer uma análise criteriosa das causas. Depois, por outro lado, a questão da divulgação de dados detalhados. A Direção-Geral da Saúde deve disponibilizar rapidamente as estatísticas completas do ano de 2024, de modo a permitir análises objetivas e também fundamentadas e, por outro lado, uma monitorização de tendências, que é importante, é crucial entender as tendências históricas da mortalidade para identificar os padrões e prever possíveis riscos futuros. Independentemente das conclusões desta análise, é de facto inegável a implementação de políticas e medidas que devem reforçar o papel dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, mas também na área infantil, os enfermeiros especialistas em saúde infantil e pediátrica no sistema de saúde. Estes profissionais asseguram atualmente já uma parte significativa dos partos no país e o acompanhamento do próprio desenvolvimento das crianças e possuem competências científicas e técnicas reconhecidas a nível internacional. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Bastonário. Passamos agora para os restantes grupos parlamentares e depois a resposta será em bloco consoante o tempo das intervenções. Passo já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Isabel Fernandes. Tem a palavra, senhora deputada. 4 minutos, recordo aos senhores deputados. Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia, cumprimento os senhores representantes, ilustres representantes da Ordem dos Enfermeiros, o senhor bastonário Luís Filipe Barreira, a senhora enfermeira Ana Fonseca, o senhor enfermeiro João Paulo Carvalho, bom dia e obrigada pela vossa presença, mais uma vez, nesta comissão. O PSD, bom dia às senhoras e senhores deputados, também ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. O PSD acompanha este tema que foi trazido à Comissão e é um tema de extrema sensibilidade, como o Sr. Bastonário disse, e relevância para a sociedade portuguesa e para os agentes políticos, naturalmente. Este aumento que tem uma incidência entre 2022 e 2023 desconhece, de facto, ainda os resultados de 2024, que é um fator importante também para este debate. Os dados exigem, de facto, exigem atenção e exigem ação. Portanto, tivemos um aumento de 36%, já aqui referido, 312 casos para 426 entre 2022 e 2023. É necessário, então, entender, de facto, se isto é uma tendência de crescimento mantido, mas não podemos, de facto, olhar para estes números como meras estatísticas e precisamos de olhar com este cuidado e a investigação que o Sr. Bastonário também já referiu. A Ordem dos Enfermeiros, como entidade que zela pela qualidade e segurança dos cuidados de enfermagem, desempenha um papel crucial no contexto de acompanhamento desta fase de gravidez e saúde neonatal. O que é também importante, com a vossa presença, compreender é como é que as equipas de enfermagem têm sido afetadas pelas condições do SNS e, sobretudo, a que nível podem ter vindo a ser afetadas e que impacto é que pode ter neste período em causa a partir de 2023. Quais as necessidades identificadas? Os fatores, já parece haver fatores que são inquestionáveis, desde o acesso desigual ao SNS, que já foi aqui referido, sobretudo para as regiões de Lisboa e Val do Tejo, também já focado várias vezes, as gravidezes com riscos acrescidos, também referido já também pela senhora deputada do Partido Chega, porque
e o impacto da imigração. Estes parecem ser 3 fatores transversais referidos pelos especialistas, mas que não podem ser vistos, de facto, como interpretações simplistas e deve haver uma investigação mais aprofundada. As questões que gostaríamos de colocar à ordem neste contexto é: quais têm sido as principais dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros no acompanhamento pré-natal e neonatal, especialmente nestas regiões mais sobrecarregadas? Se entendem que existem diferenças significativas na qualidade dos cuidados ou nos cuidados prestados entre setor público e privado, e se estas diferenças podem impactar nos resultados do INE aqui apresentados, e que medidas, já referiu uma que nos parece fundamental, que é esta criação deste grupo de trabalho, e esta parece ser uma medida que de facto também acompanhamos, mas se há outras medidas que considera prioritária, sobretudo para enfrentar estes contextos socioculturais diferentes da sociedade a este nível, da sociedade com o impacto das populações migrantes. A enfermagem certamente terá aqui algum projeto e terá aqui ideias a acrescentar. Portanto, este problema requer ações coordenadas e o envolvimento por todas as entidades. Reitero o compromisso do PSD em colaborar com o fortalecimento do SNS, assegurar condições de igualdade no acesso. Vamos acompanhar certamente tudo o que possa ser feito no sentido de interpretar este aumento desta mortalidade infantil, que deve ser um alerta e que certamente nos traz sinais claros do que tem acontecido nos últimos anos ao SNS. É claramente momento de agir com responsabilidade e determinação. Pedia só, então, que se houvesse algumas outras medidas que considero importante acrescentar, além como, de facto, aquilo que têm sido as condições mais relevantes que os enfermeiros têm enfrentado nos últimos anos nesta área de atuação. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PS. À senhora deputada Sofia Andrade, por favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, em nome do Partido Socialista, quero saudar o Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Dr. Luís Filipe Barreira, e também os vice-presidentes que o acompanham, Dra. Ana Fonseca e João Paulo Carvalho. Agradecer a presença nesta audição e agradecer também todos os esclarecimentos que já nos foram dando, mas que certamente continuarão a dar ao longo desta audição e que nos permitem ter uma visão mais completa daquilo que estamos a falar. E no âmbito da matéria que motivou que se realizassem estas audições, nós tivemos no início do presente mês, de janeiro, a oportunidade de ouvir a entidade reguladora da saúde pela voz do Sr. Presidente Pimenta Amarinho. E dessa audição havida podemos concluir, pelo menos a maioria dos presentes, de que quando estamos a analisar as causas que levaram ao aumento que houve da taxa de mortalidade infantil, ainda faltam dados. Aliás, o Sr. Bastonário referiu isso mesmo. Ou seja, para que possamos estabelecer esta relação da causa e efeito, precisamos de mais informação, precisamos de mais detalhe dos processos, para que possamos interpretar corretamente os dados, ou seja, precisamos de contexto para analisarmos com rigor os dados. E foi, como disse, o entendimento da maioria dos presentes. E digo a maioria, porque o partido Chega, partido que, aliás, apresentou este requerimento e que se dizia muito preocupado em apurar a verdade, foi o mesmo partido que, na audição à entidade reguladora da saúde, disse, e cito, porque estes aumentos de mortalidade são claramente, na nossa perspectiva, as más políticas de saúde que o Partido Socialista tomou à frente do Governo nos últimos anos. Queremos sempre responsabilizar quem errou e, neste caso, a grande responsabilidade é do Partido Socialista. E, de facto, com este tipo de declarações resulta claro que, na verdade, o Partido Chega não está interessado em esclarecer absolutamente nada. E, da nossa parte, nós reafirmamos o que já dissemos no passado. Este é um assunto demasiado sério para ser embrulhado neste tipo de manobras políticas e, portanto, vamos aos factos de que dispomos. De acordo com os dados publicados, nós sabemos que houve, então, este aumento da taxa da mortalidade fetal e infantil. Obviamente, estes números são muito preocupantes, mas ouvindo as vozes dos especialistas... Senhores deputados, estamos a fazer uma audição a pedido do Grupo Parlamentar do Chega. Queríamos condições, por favor, para ouvir a senhora deputada, está bem? Mas ouvindo a vozes de especialistas nessa área, dizem-nos que é preciso contexto. Aliás, o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Nuno Cláudio, diz mesmo que, para análise,
a forma como estes dados são apresentados não é a mais correta e pode induzir mesmo em erros, porque estamos aqui a juntar os óbitos fetais e os óbitos neonatais. Portanto, a questão que lhe quero colocar, e penso que foi o que eu fui retirando das palavras que já nos deixou, é se entende que se partilha deste entendimento e, portanto, esta necessidade de haver esta desagregação dos dados para uma análise mais precisa. E, obviamente, que neste domínio as questões relacionadas com o acesso a cuidados pré-natais ou a capacidade de resposta dos serviços de saúde não são questões menores e que devem ser analisadas e metidas em consideração. E, portanto, neste domínio há um conjunto de medidas que foram adotadas e sobre as quais eu peço também as vossas considerações. Primeira medida, a linha SNS grávida. Eu já fiz esta questão no passado, continuo sem obter uma resposta a várias entidades. Sendo esta uma linha tão especializada, eu gostaria de saber, se tem informação, quantos enfermeiros especialistas estão no atendimento desta linha SNS grávida. E, por outro lado, com a criação desta linha, tornou-se obrigatório que as grávidas liguem primeiro para a linha SNS grávida antes de se deslocarem ao serviço de urgência. E, portanto, o que nós vemos agora é que temos grávidas às portas do serviço de urgência com o telefone na mão para perceberem se podem ou não entrar. E, portanto, pergunto se é com este tipo de medidas que não vêm facilitar o acesso, muito pelo contrário, que estamos a prestar melhores cuidados de saúde. Um outro assunto que queria abordar também tem que ver com a proibição do acesso ao SNS de cidadãos estrangeiros. Ora, o artigo mencionado no requerimento que originou esta audição cita também Alberto Caldas Afonso, Presidente da Comissão da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que diz que, enfim, estes dados sugerem explicações como o aumento do número de mulheres estrangeiras que têm filhos em Portugal e que são menos acompanhadas pelos serviços de saúde. Ora, nós sabemos que temos milhares de cidadãos estrangeiros em Portugal. Sabemos que muitos aguardam a regularização da sua situação e que é uma preocupação real. E este governo, enfim, embalado numa ideologia de extrema-direita, decidiu não responder e o que faz é não prestar cuidados de saúde e banir o acesso destas grávidas e destes bebés ao Serviço Nacional de Saúde. Sr. Deputado, eu peço um bocadinho de educação e que me consigam ouvir, porque eu também não interrompi ninguém quando estavam a falar. E, portanto, Senhora Deputada, tem que concluir. Para terminar, espere só um bocadinho que o tempo parou. Vamos só criar condições para a Senhora Deputada concluir, depois terão tempo nas vossas intervenções para as vossas opiniões. Está bem? Se os senhores deputados me conseguiram dizer coisa diferente, que não terem aprovado que o SNS não atenda a cidadãs estrangeiras, muito bem, estou aqui para ouvir. Mas como não conseguem fazer coisa diferente, o que eu pergunto ao Sr. Bastonário é se, em face deste impedimento de acesso ao SNS, não existe um risco muito maior para estas grávidas e para estes bebés. Muito obrigada. Ó Sr. Deputado, nós não dizemos o óbvio, tudo está a ser gravado. Aqui tudo está a ser gravado. Vá, tudo está a ser gravado aqui. Então, passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Vamos criar condições. Espero, Sr. Deputado. Vamos arrefecer a sala. É que às vezes exigimos aos outros aquilo que nós não damos. Temos que todos dar aqui o exemplo. Senhores deputados, quiserem, ficamos aqui o resto da manhã. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Bastonário Luís Barreira, Sra. Enfermeira Ana Fonseca e João Paulo Carvalho, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pelo vosso tempo, para vir aqui à Comissão de Saúde prestar esclarecimentos. Antes de fazer só a minha intervenção, dar nota do seguinte, a propósito da intervenção anterior da Sra. Deputada Sofia Andrade, dizer que estes dados reportam ao período entre 2022 e 2023 e, portanto, independentemente daquilo que possamos considerar, achar sobre os diplomas que foram aprovados relativamente ao diploma de saúde, e nós discordamos da abordagem tanto do Chega como do PSC, tanto que submetemos um diploma próprio, ainda assim, como eu creio que todos entenderão, não é possível que esses diplomas tenham efeitos retroativos sobre dados do passado. Portanto, aquilo que aconteceu sobre a vigência do anterior governo socialista certamente não terá que ver com isso, o que não quer dizer que não possa ser discutido o tema, mas certamente não teve a ver com a aprovação destes diplomas. Relativamente à intervenção, bom, já foi aqui diagnosticado, não temos dados, e quando não temos dados restam as percepções. Quando os dados são agregados, quando não têm em detalhe, resta-nos estar a discutir com base em percepções. Imagino que isso sirva à agenda de alguns, mas de facto políticas públicas informadas devem ser feitas com base
no máximo de detalhe possível, no máximo de dados. E aqui, sobretudo, o que nos preocupa é perceber quanta desta mortandade era evitável. Ou seja, nós sabemos que parte dela naturalmente decorre de mulheres que já vinham num período gestacional bastante, enfim, avançado, eventualmente até sem viabilidade fetal, com complicações, porque não tiveram um acompanhamento devido no país de origem. Isso foi amplamente reportado na comunicação social e, obviamente, essas mortes são de lamentar, todas as mortes são de lamentar, mas aí nós tínhamos menos espaço de ação para conseguir evitar essas mortes. Aqui a nossa questão é, destas mortes que ocorreram, e enfim, dado que não temos os dados finos, vamos ter de reportar uma vez mais a percepção que têm enquanto enfermeiros que estão na prática diária e, portanto, estão nos hospitais, quantas destas mortes é que eram efetivamente evitáveis. Ou seja, de facto, decorreram de um problema nosso, do nosso sistema de saúde. Falhamos estas pessoas, seja porque não lhes providenciamos as consultas de acompanhamento obstétricas durante a gravidez, seja porque não fomos capazes de responder a complicações, seja porque houve uma dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Portanto, a nossa única pergunta, até para sermos concretos e diretos ao assunto, é precisamente essa, no vosso entender, quantas destas mortes é que eram de facto evitáveis e quantas é que, enfim, dadas as circunstâncias, já havia pouco que pudéssemos fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Bastonário, Srs. Vice-Presidentes. 12 minutos para as respostas. Se o Sr. Bastonário quiser depois repartir as respostas, dá-me sinal e eu depois dou a palavra. Faz favor. 12 minutos. Muito obrigado pelas questões. Eu iniciava com as respostas à senhora deputada do PSD e abordar um bocadinho aqui a questão da dificuldade que os enfermeiros enfrentam, e esta dificuldade é uma dificuldade que é conhecida de todos, nomeadamente a questão da sobrecarga de trabalho e a escassez de enfermeiros que nós temos ao longo dos últimos anos. Não é um problema que seja só de agora. Aliás, se pegarmos no relatório que foi, e neste caso concreto foi o único relatório que foi produzido pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2023, dava conta da falta só no SNS de 14 mil enfermeiros. E, portanto, é uma das propostas que já fizemos ao Ministério da Saúde, já o anterior e este, no sentido de encararmos com alguma seriedade esta falta de enfermeiros que temos no país, nomeadamente através de uma alteração da política de recursos humanos, que permita, de alguma forma, melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros e, acima de tudo, também conseguir atrair e reter profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esta questão da sobrecarga de trabalho, esta questão da escassez de profissionais é um dos assuntos que para nós é importantíssimo e que depois impacta obrigatoriamente na qualidade de cuidados que nós prestamos. Outra questão, e o estudo foi tornado público há pouco tempo, uma avaliação sobre a saúde mental dos enfermeiros, e era importante que todos percebessem que, de facto, os enfermeiros têm níveis de preocupantes do ponto de vista da saúde mental, nomeadamente 74,3% dos enfermeiros avaliam negativamente a sua saúde mental, 30% apresentam mesmo sintomas de depressão grave, 45% sofrem de pelo menos uma doença física ou mental e 91,4% enfrentam disfunção social. E 20% recorrem regularmente a ansiolíticos e antidepressivos. Portanto, só estes dados, isto é evidência científica, estes dados são altamente preocupantes para a Ordem e devem ser preocupantes para o país. Depois a questão dos próprios recursos limitados, obviamente, e algumas infraestruturas também levam a estas dificuldades, a questão da própria formação contínua dos enfermeiros
tendo em conta que a rápida evolução que temos do ponto de vista da saúde, estes profissionais precisam de ter tempo e tempo dedicado também para a formação contínua e, neste caso em concreto, tem sido muito insuficiente. Relativamente à questão do setor público e do setor privado, obviamente que no tópico da acessibilidade e de tempos de espera, obviamente que o setor privado, neste caso, tende a oferecer melhores tempos em termos de espera, mais curtos, quer para as consultas, quer para os próprios procedimentos. Relativamente à questão da população migrante, obviamente que achamos que este é um problema sério, e que entronca um pouco naquilo que é a questão do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, relativamente a este tipo de população que não é devidamente acompanhada, e obviamente que se nós tivéssemos já implementado a figura de enfermeiro de família de forma mais eficaz nos cuidados de saúde primários, podia levar a criar esta rede de maior proximidade com estas pessoas, fortalecia a própria relação entre os profissionais, mas também eram mais conhecedores daquilo que é a realidade da comunidade e destas pessoas, se conseguíssemos, de facto, criar e alargar esta figura, no fundo. E, por outro lado, ao nível da área da saúde materna, já o dissemos por diversas vezes e eu gostava só de relembrar e acredito que as medidas que têm sido implementadas podem vir a reverter parte desta situação, embora ainda muito incipiente, mas a questão do próprio plano de emergência e do eixo 2 na área da saúde materna e também da área da saúde pediátrica, e aqui entronco um bocadinho com aquilo que foi falado também pela senhora deputada do Partido Socialista relativamente à questão do contacto telefónico da linha do SNS 24 grávida, e acrescentaria também a criação da linha do SNS criança, e que elas têm a obrigação de ligar antes de recorrer ao serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia, à semelhança do que acontece também com as urgências gerais. E relembro que o Ligantes Salve Vidas até foi um projeto do Partido Socialista que iniciou em algumas instituições piloto e que tem sido alargadas agora ao resto do país, e que nesse projeto já existia a colocação de um telefone na porta dos serviços de urgência para as pessoas poderem ligar quando lá chegassem, ligarem. Não quer dizer, e nesta medida também da saúde materna, não quer dizer que uma grávida que se apresente é aconselhada a ligar para a linha, mas nunca se recusa a entrada dela no serviço de urgência do SNS. E, portanto, para além desta questão da triagem do SNS 24 grávida ou criança, também temos a questão da própria triagem presencial, que é importantíssima nos serviços de urgência e, naturalmente, que com o objetivo de encaminhar as utentes para o atendimento, quer no serviço de urgência, quer para outras formas de atendimento que melhor possam responder àquelas que são as necessidades daquela pessoa, neste caso, daquela grávida. Naturalmente que, a par desta situação, e sempre o dissemos, estas medidas devem ser conjugadas também com a própria orientação da Direção-Geral da Saúde, uma orientação que vem de 2023 e que foi atualizada em 2024, que permite que estes enfermeiros especialistas possam fazer o acompanhamento da gravidez de baixo risco e que possam, nomeadamente, poder internar estas grávidas através do serviço de urgência. É uma medida que ainda não está amplamente concretizada, até porque o próprio sistema informático de uso no Serviço Nacional de Saúde, o S-Clínico, ainda não permite esta funcionalidade para que seja possível este internamento da grávida por parte dos enfermeiros. Obviamente que, a par disto, e sempre o defendemos, ao invés de fecharmos maternidades, devíamos naturalmente, e de retirar acesso, devíamos de criar os centros de parto normal,
que são centros que, com o acompanhamento destes enfermeiros especialistas, que fazem todo o acompanhamento da gravidez e o parto, e que são centros que existem já em muitos países e que naturalmente devíamos aplicar cá em Portugal, sempre em substituição do encerramento dos serviços de urgência. Não sei quantos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica neste momento estão a trabalhar na linha. Sei que são milhares de enfermeiros que estão a trabalhar na linha. Não sei concretamente quantos especialistas é que temos lá a trabalhar. Como? Portanto, e relativamente a esta medida que falei na área da saúde materna, diria que Portugal deve mesmo alinhar-se com as recomendações internacionais que, no fundo, possam promover e fortalecer as competências destes enfermeiros especialistas e, nomeadamente, a criação de estruturas que sejam descentralizadas, conforme eu vos disse, esta criação dos centros de parto normal e estas medidas que já demonstraram eficácia em diversos países, reduziram custos, melhoraram os resultados e humanizaram os cuidados de saúde materna. Por outro lado, também já o temos dito, para que possamos concretizar na plenitude estas competências dos enfermeiros especialistas, e eu alerto que a profissão é regulada em Portugal, é também regulada através da própria Diretiva de 2005 do Parlamento Europeu e do Conselho. Embora esta diretiva tenha sido transposta para o ordenamento jurídico nacional, nunca foi implementada na totalidade, nomeadamente ao nível da possibilidade dos enfermeiros poderem efetuar a prescrição dos meios complementares de diagnóstico e da terapêutica no acompanhamento da gravidez de baixo risco. E penso que respondi a todas as questões. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Passamos então para a segunda ronda. Passo a palavra, recordo que tem 1 minuto, à senhora deputada Isabel Andrade. Desculpa, eu troco tudo. Isabel Fernandes, já está aqui uma cruzamento. Isabel Fernandes. Muito obrigada, senhora Presidente. No minuto não vou deixar nenhuma questão que tem sido, mas vou aqui só enumerar um ponto que eu acho que é, em primeiro lugar, lamentar a ausência dos partidos de esquerda, que, nas suas palavras, são os verdadeiros defensores tanto dos profissionais do SNS como dos utentes e, portanto, depois, na prática, não se verifica. Em segundo lugar, também lamentar aquilo que tem sido observado constantemente no Partido Socialista relativamente a esta medida que é este programa do Ligante Salve Vidas. Quando são pensado por eles, pelo Partido Socialista, é um grande programa que não foi, que está agora a dar os seus frutos, colocado na Aliança Democrática e neste Governo, a palavra é grávidas com o telefone na mão à porta das urgências. Portanto, não há aqui coerência nenhuma neste tipo de forma de estar, nem seriedade. Em terceiro lugar, apenas cumprimentar a ordem e dizer que esta parceria e aquilo que tem sido a articulação eficaz com o Ministério da Saúde e com a Ministra da Saúde é o que verdadeiramente vai dar frutos naquilo que vai ser o reconhecimento e o papel importante que os enfermeiros têm no SNS. O resto é política. Obrigada por não fazerem política e apresentarem soluções. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Fernandes. Obrigada. Passo agora a palavra, volto a referir, tem 1 minuto. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Sofia Andrade. Minuto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os meus cumprimentos ao Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Tenho aqui algumas questões relativamente a algumas respostas que nos foi dando, que precisamos de mais esclarecimentos.
Relativamente à linha que falamos do SNS grávida, disse-nos que não sabe precisar quantos enfermeiros especialistas. Ora, o que nos disseram, o que nos foi dito pela tutela, aliás, é que deveriam ser todos e, portanto, não sendo todos, parece-nos que há aqui algum ajuste que eventualmente poderá ser feito. Aliás, relativamente à importância desta linha, julgo que foi o Hospital na Guarda que já veio dizer que não vai fazer cumprir esta obrigatoriedade de ligar para a linha SNS grávida. Portanto, o que eu lhe queria perguntar é que evidências é que existem, que dados é que existem concretos que efetivamente afirmam que esta linha é uma mais-valia para o serviço de saúde. E depois, quando falava no reforço do acompanhamento das grávidas de baixo risco e o reforço do papel dos enfermeiros especialistas, disse-nos que esta questão não está amplamente implementada. Ora, nós desconhecemos a sua implementação de todo, portanto, queria questionar em que medida é que está a ser trabalhado, se já existe alguma coisa que, porventura, possamos desconhecer. E dizer, só para terminar, sobre o programa Alegrantes Salve Vidas, de facto é um excelente programa, foi implementado em 2023 pelo Dr. Fernando Araújo. O problema é este upgrade que o Governo da AD quis fazer e esta obrigatoriedade em ligar e que, de facto, o que veio fazer é desvirtuar aquilo que era a sensibilização que havia na população, tornando esta questão obrigatória. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Tem 1 minuto, Sra. Deputada. Porque aqui dá. Há aqui um. E este deve ter ligação aqui, este lado funciona. Senhora Deputada, pode sentar-se aqui. Vamos lá. É? Não vale a pena. Senhora Deputada, venha, sente-se aqui. Este funciona? Funciona. Vamos estar aqui. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tudo se resolve. Eu queria só responder aqui aos colegas do PS que isto é uma preocupação do Chega, sempre foi. E já em 2023, o ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, considerou os números de mortalidade infantil como baixíssimos. A taxa de mortalidade infantil tinha aumentado em 2022 de 2,4 para 2,6 óbitos por 1000 nados vivos, e ele considerou a taxa baixa, mas a Ordem dos Médicos exigiu um grupo de trabalho da DGS e já o Chega tinha chamado a esta casa a Ministra da Saúde, Marta Temido, atendendo à nossa preocupação sobre esta matéria. Portanto, que em 2022 desvalorizou os números que a mortalidade materna desvalorizou os números sobre a mortalidade materna e que esta deveria ser analisada numa lógica de séries temporais de 5 a 10 anos. Portanto, esta é uma preocupação nossa e vai continuar a ser, e é para isso que nós aqui estamos. Eu gostaria só de deixar uma última questão, tem a ver com o turismo da saúde. Gostaria de saber a vossa opinião relativamente às mulheres estrangeiras que chegam a Portugal sem nenhum tipo de seguimento das suas gravidezes e muitas vezes em situações de risco, com o único intuito de ter as crianças e logo voltarem para os seus países de origem. Portanto, não poderá ser este um dos principais fatores que contribui também para este número de óbitos? Era esta a última questão. Muito obrigada pela vossa colaboração. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, venha para aqui então, se fizer o favor. Encontramos sempre solução. Não. Então tem a palavra... Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Vamos criar condições, por favor, para ouvir o Sr. Deputado. Por favor, está bem?
Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só deixar aqui, então, duas notas. A primeira é que, relativamente ao programa Ligantes Salvidas, nós já temos evidência empírica sobre o seu impacto. Existe um artigo publicado numa revista científica de elevada reputação, Frontiers in Public Health, um artigo da autoria de Francisco Ana da Silva, que foi um dos membros da direção executiva. Portanto, nós sabemos que o programa funciona e que tem bons resultados e, portanto, deve ser reforçado. Faz todo sentido que esta seja aqui um elemento importante para mediar o acesso às urgências, que nós sabemos em Portugal é muito superior à média da União Europeia. Tendo também presente que muitas pessoas acedem à urgência porque não têm outra forma de aceder ao sistema de saúde. Portanto, naturalmente, procuram um caminho mais fácil, a sua via verde, compreensivelmente querem resolver os seus problemas de saúde. Dito isto, gostaríamos de só aqui pedir uma linha de ação, ou seja, o que é que nós podemos fazer, nós, enquanto legisladores, o que é que podemos fazer para começar a mitigar este problema e a reverter este aumento que é preocupante. E, portanto, no entender da Ordem dos Enfermeiros, quais são aqui as linhas, três linhas principais para podermos começar a resolver o problema, para que daqui desta sessão se possa retirar aqui umas linhas de ação. Muito obrigado. Senhor Deputado, muito obrigada. Tem palavra agora a Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. 1 minuto, Senhora Deputada, uma vez que já estamos na segunda ronda. Obrigada, Sra. Presidente, e deixar a nota de pedir desculpa de não ter estado presente desde o início, mas por questões de saúde, 3 vezes por semana, tenho sempre que chegar mais tarde. Mas sobre este tema temos duas perguntas muito concretas relativamente à matéria da mortalidade infantil. Obviamente que os números que são conhecidos ainda carecem de mais aprofundamento, sabemos disso, mas também sabemos que há escolhas de política de saúde que poderão, eventualmente, ter influência nestes números, nomeadamente as decisões que são tomadas e os problemas que existem de falta de acesso, nomeadamente na parte dos cuidados de saúde primários, e, portanto, logo essa primeira fase é um motivo de preocupação para nós e, portanto, perceber por parte da Ordem se consideram que, de facto, estes problemas de acesso aos cuidados logo desde o início poderão eventualmente ter aqui influência nestes números e se, por fim, esta medida um pouco, enfim, do nosso ponto de vista altamente duvidosa de querer excluir pessoas do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente migrantes, se resolve algum problema ou se, pelo contrário, agrava, porque quando as pessoas não têm acesso, os problemas de saúde poderão, eventualmente, aqui complicar-se para o futuro e poder ter este tipo de consequências. E, portanto, gostávamos de ouvir sobre esses 2 pontos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. E para uma resposta final, Sr. Bastonário e Srs. Vice-Presidentes, 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à questão da linha do SNS 24, se calhar eu não me fiz entender, é que tem milhares de enfermeiros, mas de entre esses enfermeiros tem muitos enfermeiros especialistas, nomeadamente na área da saúde materna, e que são estes, e estou a falar na linha total, na linha do SNS 24. Obviamente que tem os enfermeiros especialistas em saúde materna para a linha SNS grávida e os enfermeiros especialistas em saúde infantil e pediátrica para a linha SNS criança. Quando referi a questão de não estar totalmente implementada, tem a ver com a questão da orientação da Direção-Geral da Saúde e do acompanhamento da gravidez de baixo risco, quer nos cuidados de saúde primários, quer em termos hospitalares, e essa orientação que já vem de 2023, de facto ainda não está totalmente enraizada nas instituições. Eu diria que o primeiro centro de partos em Portugal que foi criado recentemente foi no Hospital de São José, que tiveram a coragem, a senhora Presidente do Conselho de Administração teve a coragem de criar em Portugal o primeiro centro de parto normal. E aquele constrangimento que ainda existe devido ao sistema informático, no sentido dos enfermeiros poderem fazer o internamento dessas grávidas e que já foi reportado aos serviços partilhados do Ministério da Saúde e espero que rapidamente isso seja ultrapassado. A questão das mulheres estrangeiras, do turismo
desta questão dos migrantes, eu diria que muitas das situações se resolvem com este perfil de profissional, neste caso enfermeiro, de maior proximidade nas comunidades, e concordo perfeitamente com a senhora deputada do Bloco de Esquerda, é necessário olhar de uma vez por todas para os cuidados de saúde primários e reforçar esta rede de cuidados de saúde primários e esta rede de proximidade para conseguirmos retirar toda a pressão depois, quer nos serviços de urgência, quer nestas áreas. Se nós tivermos enfermeiros especialistas nos cuidados de saúde primários que possam fazer este acompanhamento destas mulheres e de todas as mulheres na gravidez de baixo risco e que possam estar acompanhadas, depois não será uma surpresa no parto e vamos naturalmente conseguir mitigar alguns destes dados e se calhar conseguir de alguma forma evitar algumas mortes. Eu diria que, Senhora Presidente, uma das questões que foi colocada pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, eu dizia em forma de conclusão desta audição que os desafios que enfrentamos pela saúde materna e obstétrica em Portugal são grandes, mas também representam uma oportunidade de mudança. Investir na valorização dos enfermeiros especialistas, descentralizar os serviços e analisar rigorosamente os dados são passos fundamentais para garantir um sistema de saúde mais justo, mais eficiente e mais sustentável. E relembro a medida que falei inicialmente da constituição de um grupo de trabalho multidisciplinar, que eu penso que seria importante que esta Comissão pudesse enviar essa proposta no sentido de conseguirmos juntos, as ordens profissionais e outras entidades relevantes, poder fazer uma análise mais detalhada destes dados. E, naturalmente, que a Ordem reitera a sua disponibilidade total para colaborar com esta Comissão, com o Ministério da Saúde, com todas as entidades que assim o entendam, na implementação de soluções que possam garantir a segurança das mães e das crianças, promovendo cuidados de qualidade para todos. Muito obrigado. Senhor Bastonário, senhores vice-presidentes, deixaram-nos aqui, de facto, propostas muito interessantes, que creio que é também importante em sede de comissão analisarmos, não só a questão do grupo de trabalho, mas esta maior valorização dos enfermeiros especialistas, este exemplo que deu do centro de parto normal, com a possibilidade dos senhores enfermeiros fazerem os internamentos, olhar para a boa experiência nos outros países, os cuidados de proximidade e, portanto, em nome da Comissão de Saúde, Sr. Bastonário, Dr. Luís Filipe Barreira, Srs. Vice-Presidentes, a Dra. Ana Fonseca e Dr. João Paulo Carvalho, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos contributos e partilha. Obrigada.